Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Jornalista Aline Bordalo comenta a situação dos times cariocas no Brasileirão e da seleção na Copa América. Lei garante atendimento prioritário a pessoas com obesidade. Cariocas e turistas aprovam VLT no primeiro dia útil de circulação. Em instantes. O veículo leve sob trilhos fez sua estreia para valer nesta segunda-feira, primeiro dia útil de circulação. E nesse bonde teve até quem aproveitasse a novidade para comemorar o aniversário dentro do vagão. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Finalmente, o tão famoso VLT, veículo leve sobre trilhos, começou a circular pelo centro da cidade. No primeiro dia útil de funcionamento, a Rio Branco literalmente parou para ver o trem passar. Dona Mary se arrumou toda para o grande dia. Meu pai trabalhava no bonde. Quando acabou o bonde, ele ficou por conta. Logo depois ele se aposentou. Aí agora eu estou lembrando que se meu pai estivesse vivo, ele ia ficar... Essa família do Acre estava super feliz pela oportunidade de andar no VLT antes de muitos cariocas. É muita emoção, né, a gente passar por essa experiência. E está muito feliz e está participando aqui da cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Esse grupo aqui vai comemorar um aniversário da Luana dentro do VLT. E a gente vai tentar entrar para acompanhar tudo isso. É meio difícil porque está muito cheio, as viagens, por enquanto, são gratuitas até julho, então tá todo mundo querendo andar. Vamos acompanhar aqui o grupo que vai fazer aniversário. Desejo pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. História com esse aniversário. Pois é. Tá envergonhada ou feliz? É, os dois. Na primeira das 8 fases de teste, o trajeto será entre a parada dos museus na Praça Mauá até o Aeroporto Santos Dumont, do meio-dia às 3 da tarde, com intervalos de meia hora. Na segunda semana, o horário será ampliado para 11 da manhã até 4 da tarde. A inauguração foi no último domingo. O prefeito Eduardo Paes andou no trem e aproveitou para pedir novamente à população que fique de olho no VLT. Ele é um integrador de todos os modais, né? Ele chega na rodoviária, chega no trem, chega no metrô, chega nas barcas, chega no aeroporto Santos Dumont, no futuro vai encontrar aqui com o BRT Transbrasil, ou seja, é um instrumento de mobilidade super importante para a cidade, acho que muda a face do centro do Rio. Tem um pouco dessa coisa da volta ao Rio Antigo, né? O Rio dos bondes, o Rio... Enfim, que sempre gera um certo saudosismo, mesmo para quem não viveu, né, esses momentos. Então acho que é um esforço para resgatar o centro da cidade como um lugar em que as pessoas frequentem, venham, né, desfrutem, apreciem e que, se Deus quiser, no futuro possam morar também. Para o professor Alexandre Rojas, especialista em engenharia de tráfego, o grande desafio será educar pedestres e motoristas que adoram fechar cruzamentos. O desafio é a educação do povo, né? A educação no sentido de pagar a passagem, no sentido de não cruzar, no sentido de, ao olhar a travessia, eu olhar para ver se tem alguma coisa atrapalhando. Então, essa educação é o aspecto fundamental no VLT e talvez na convivência no trânsito. Após o período de testes, o VLT não deve ultrapassar os 27 km por hora. Para quem acha que é pouco, o professor compara. Ela talvez seja um pouco menor do que na Europa, né? Que está mais acostumado com o VLT. Mas os 16 km por hora, pode pensar que é pouco, mas é a velocidade média do ônibus. Então, nós estamos assim achando que ele vai devagar porque ele vai na faixa seletiva dele. Mas, efetivamente, se eu pegar o ônibus, eu vou chegar no mesmo tempo. Vários trechos ainda não foram concluídos, o que só deve acontecer depois dos Jogos Olímpicos. Serão 18 quilômetros de extensão entre a rodoviária e o Santos Dumont. Uma viagem que já conquistou vários passageiros. Muito bom, maravilhoso. A maior mobilidade urbana, é isso aí que a gente estava precisando. Muito bom, gostei, show de bola. Ah, e lembra da Dona Mary? Pois é, ela tem uma sugestão para o prefeito. Já que essa avenida tem nome de Rio Branco, tinha que botar um Rio Branco de flores aqui. Planta flores brancas nesse gramado. Rosas, lírios, tudo que é branquinho. Lei municipal garante a obesos atendimento preferencial em bancos, supermercados e outros estabelecimentos. Mas a legislação ainda é pouco conhecida na cidade. Veja na reportagem de Marcelo Vieira. 45 anos, 176 quilos.
Marcelino é um dos 40 mil obesos do estado do Rio que sofrem com as limitações e outras consequências impostas pela doença. Mas, atualmente, uma das dores que mais incomodam é a do desrespeito, comum nos estabelecimentos comerciais e bancários. Acompanhamos Marcelino até um banco. Lá dentro, ele espera numa fila comum o momento de ser atendido pelo caixa. São pelo menos 20 minutos em pé até a saída da agência bancária. Diariamente, vai no banco, vai no supermercado, onde você vai que tem fila, sempre tem muita fila, e o joelho não aguenta, é um sofrimento para quem está aguardando em pé, porque não tem exclusividade, não tem uma prioridade, que os bancos não respeitam isso ainda, né? Em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, o quadro se repete. Os obesos sofrem na fila, sem ter acesso à prioridade no atendimento. O que muitos estabelecimentos desconhecem é que uma lei, aprovada há exatamente um ano na Câmara Municipal, garante ao obeso o mesmo atendimento prioritário de gestantes, idosos e portadores de deficiência. A lei de autoria do vereador Eliseu Kessler garante o atendimento prioritário e acessibilidade de obesos em estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros serviços onde haja fila ou distribuição de senha. Os obesos deverão ter atendimento especial para que se evite a permanência em pé dentro dos estabelecimentos. 40 mil pessoas que têm essa deficiência, elas estão por aí, transitando e sentindo a dificuldade e desconhecendo ainda os efeitos e os direitos que eles têm para poder ser o beneficiário direto. A lei foi criada para eles. Então, não é fácil você estar em pé, por exemplo, num caixa bancário e você ser o 20º da fila. E imaginemos o seguinte, se a pessoa pesar 200 quilos, ela está ali, precisa, ela tem que ter prioridades. Com artrose, Marcelino reclama das dores no joelho, provocadas pelo tempo de permanência nas filas. A minha idade, na verdade, não é de um homem de 45 anos, é de uma pessoa que tem 60 anos, porque você tem dificuldade de locomoção, na verdade. A lei não prevê punição para os estabelecimentos que desrespeitam os direitos dos obesos. Segundo o vereador, para mudar essa realidade, é necessário uma ação eficaz do Poder Executivo. O próprio poder público ele já tem que fazer uma campanha de divulgação e obrigando os estabelecimentos bancários, comerciais, supermercados, todos os estabelecimentos que são envolvidos e em que um obeso ele tem acesso, eles têm que fazer esse comunicado. O obeso, conhecedor dessa lei, precisa realmente reivindicar os seus direitos para que ele possa ter o usufruto dessa ação dele. Agora, toda segunda-feira, a partir de hoje, vamos falar de futebol, principalmente sobre o desempenho dos clubes cariocas no Brasileirão. Para isso, estou aqui no estúdio com a jornalista Aline Bordalo. Olá, Aline. Oi, tudo bem, Ingrid? Tudo bem. E esse final de semana não foi muito bom para os cariocas que disputam a Série A, não é isso? Pois é, Ingrid. A Série A, né? Nenhum deles comemorou vitória. Em compensação, os paulistas, né? Tem sempre aquela rixa com os paulistas. Os corintianos estão lá na liderança do campeonato. Eles são os atuais campeões. Fizeram, na minha opinião, o melhor jogo da rodada, porque eles estavam perdendo de 1-0 para o Coritiba até os 44 do segundo tempo. Conseguiram virar o jogo, com um gol aos 45 e outro aos 50. E tiraram os gaúchos para lá. Os gaúchos estavam na liderança, né, Grêmio e Inter, agora estão em segundo e terceiro lugares. E o Flamengo, hein, Aline? Perdeu, mas continua numa boa situação na tabela. Pois é, Ingrid, os flamenguistas não querem nem ouvir falar nessa segunda-feira do nome do César Martins. Na verdade, na minha opinião, ele nem foi tão mal assim não, eu faria o que ele fez também. O Flamengo estava empatando com o Palmeiras lá no Mané Garrincha, em Brasília, 1-1, até que apareceu uma bola que o César Martins estava no lugar do goleiro, o goleiro estava um pouco mais adiantado, o Muralha, e a bola ia para a rede, de qualquer jeito. O que ele fez? Foi lá e fez uma belíssima defesa, por sinal, de mão trocada, e impediu o gol. Não adiantou nada, porque o juiz expulsou o César Martins e ainda marcou um pênalti contra o Flamengo. O Jean foi lá, cobrou e fez. Então o Flamengo acabou perdendo por 2-1, muito zoado pelos torcedores rivais, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, e foi uma derrota com um gostinho amargo. E o Botafogo, lanterninha do campeonato, Aline, tem previsão de melhora, na sua opinião? Os botafoguenses já estavam achando
bom o Botafogo não ter entrado ainda na zona de rebaixamento, mas quando entrou logo para ficar em último lugar, né? Eu não vejo muita expectativa de melhora no Botafogo, não. Claro que vão entrar os jogadores novos que foram contratados, o Pimpão tá voltando, né? Tem o Canales também, o Camilo, mas não são jogadores assim que, na minha opinião, vão mudar o time. E eu acho que o Ricardo Gomes também anda pisando um pouco na bola, mexendo errado, ou seja, o Botafogo não tá dando muita esperança para os torcedores, não. E na próxima rodada vai enfrentar o Vitória. Aline, o Fluminense está ali no meio da tabela. Você acha que o Tricolor consegue ficar mais perto do G4 na próxima rodada? Bom, próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio, que é um jogo difícil, né? O Grêmio está na vice-liderança, estão muito bem os gaúchos no Campeonato Brasileiro, né? Não foram tão bem agora na Libertadores, o Grêmio foi eliminado, mas eles estão muito bem no Brasileiro. É um jogo muito difícil. Eu ainda não consigo dizer se o Fluminense vai chegar ao G4 na próxima rodada ou nas próximas rodadas. Eu acho que o Fluminense é um time que ainda não se desenhou muito para mim, mas eu acredito muito no trabalho do Levir Coupe, acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho. Então, assim, eu acho que vai ter o dedo dele se esse time do Fluminense ficar sempre no topo da tabela, que é o mais difícil nesse campeonato tão longo, né? De 38 rodadas, é você se manter no topo da rodada, no topo da tabela. E para isso você tem que ter elenco, que é uma coisa que o Fluminense acho que ainda não fechou, ainda vai procurar uns outros jogadores, porque perdeu alguns. Então, se conseguir manter esse nível do elenco, vai conseguir ficar no topo da tabela. Para encerrar, vamos falar do Vasco, Aline. Ele está na Série B, mas é o único invicto do Brasil nesse ano. Tem jogador se despedindo, não é mesmo? Pois é, antes vamos falar dessa invencibilidade, 33 jogos, né, o atual campeão carioca, está super bem na Série B, apesar de já ter perdido o Riascos, que eu acho que é um jogador super importante para o time, foi agora para o Cruzeiro e agora perdeu o Rafael Vaz, mas o que dói mesmo nos vascaínos é que o Rafael Vaz está indo justamente para o Flamengo, o maior rival, então se tornou persona não grata lá em São Januário. No Campeonato Carioca ele fez gols super importantes, os vascaínos estavam quase querendo uma estátua para ele, ao lado da estátua do Romário, e agora ele me faz isso, vai justamente para o Flamengo. Vai dormir com barulho desses, Ingrid? Aline, antes da gente se despedir, e essa Copa América, hein? Pois é, essa Copa América, né? Pouca gente está lembrando que está rolando Copa América, principalmente porque o Brasil não está empolgando. Fez um jogo péssimo com o Equador no sábado, de madrugada, quem estava com sono dormiu. Foi o meu caso, não, fiquei acordada até o final porque eu estava ainda com esperança, né, do Brasil ganhar, porque a gente sempre guarda essa esperança. Agora, eu não sei o que pode acontecer com o Dunga, caso o Brasil não se classifique para a próxima fase, o que não é impossível não, aliás, é bem provável, viu? O Peru está liderando o grupo do Brasil, venceu com um gol de Guerreiro, ele não faz gol no Flamengo, mas faz gol no Peru. Então, vamos ver o que nos aguarda aí, né? Na verdade, a gente quer ver craque jogando, a gente quer ver o Messi na Argentina, a gente quer ver o Suárez no Uruguai, o que ainda não aconteceu porque os dois estão lesionados, vieram de uma temporada dura, né, lá na Espanha. Então, vamos aguardar que os nossos craques apareçam e que essa Copa América fique um pouquinho mais interessante, pelo menos para os brasileiros, Ingrid. Muito obrigada, Aline, e até segunda-feira com mais notícias do Brasileirão e da Copa América. Esperamos boas notícias, Ingrid. Até lá. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.